Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o MCU, Movimento Circular Uniforme. A gente já sabe que o movimento circular uniforme é aquele em que o corpo descreve uma trajetória circular com velocidade de módulo constante, que não varia, como esse carrinho aí movendo numa praça circular. Ou um carrinho de uma montanha-russa passando por uma trajetória circular, um determinado trecho da sua trajetória, né? Num brinquedo de parque. E o que é essa velocidade constante? É a mesma coisa que você olhar para o velocímetro do carro e você percebe que ele não varia. Ele sempre permanece indicando a mesma velocidade. E essa velocidade é o que a gente chama aqui no MCU de velocidade tangencial. A velocidade no movimento circular ele é representado por um vetor tangente à trajetória circular. Ou seja, o que é um vetor tangente? É um vetor que toca em apenas um ponto na trajetória. Imagine que nesse ponto aqui da trajetória, nesse ponto de tangência aqui, entre o vetor e o movimento circular, essa trajetória circular, eu tenho uma pedra amarrada por um barbante do tamanho aqui do raio R. E eu começo a girar essa pedra. Imagine que eu solte esse barbante exatamente aqui, nesse ponto. Qual vai ser o movimento descrito por essa pedra? Vai ser esse movimento descrito por esse vetor. Ele vai sair pela tangente. Então, eu tenho até um ditado que fala assim, fulano saiu pela tangente. Né? Foi saindo devagarzinho daquela conversa, devagarzinho daquele lugar. Então, a pedra ela vai saindo aqui pela tangente. A gente observa que no movimento circular, o corpo passa de tempos em tempos por um mesmo ponto da trajetória e com a mesma velocidade. Em outras palavras, o movimento se repete em um dado intervalo de tempo. Por isso dizemos que o movimento circular uniforme é um movimento periódico e o tempo que ele gasta para se repetir é denominado período. Daí os termos frequência e período aparecerem no movimento circular uniforme. O que é essa frequência? É o número de vezes que um determinado fenômeno acontece em um certo intervalo de tempo. Por isso que para calcular a frequência no movimento circular uniforme, a gente usa essa formulinha. O número de vezes em que esse determinado fenômeno acontece dividido pelo tempo em que ele acontece. Eu vou ter a frequência. E no sistema internacional, a frequência é medida em rotações por segundo, ou hertz. Em algumas vezes, eu posso ter essa frequência dada em rotações por minuto. Se eu tiver rotações por minuto, eu tenho apenas que dividir por 60 para ter o número em hertz, ou rotações por segundo. Já o período é dado em segundos. E o período, pessoal, se a gente perceber na formulinha aí, é exatamente o quê? É exatamente o inverso da definição de frequência. O período é o intervalo de tempo em que um evento periódico se repete. Como o período é tempo, a unidade de medida pode ser horas, minutos, segundos, dias, meses. Porém, no sistema internacional, usa-se a unidade segundo. E qual a relação entre período e frequência? É o que nós acabamos de falar. O período é exatamente o inverso da frequência. Da mesma forma, eu posso falar que a frequência é o inverso do período. Observações. Se temos o período em segundos, a frequência virá em hertz. Se temos o período em minutos, a frequência virá em rotações por minuto, que é o que eu falei lá atrás. Uma rotação por segundo, que é 1 Hz, são 60 RPM. E eu posso calcular duas velocidades no movimento circular uniforme. A velocidade angular, que é aquela velocidade que depende do ângulo, e a velocidade linear, que é aquela que depende do raio da trajetória. Então, eu tenho um movimento de um corpo
descrevendo uma trajetória circular e percebam aqui nesse desenhozinho, olha lá, ó. Esse corpo está exatamente aqui, ó, que é o centro da trajetória. Aí o que acontece? Ele começa a fazer esse movimento aqui, ó. Vamos supor que ele passe por esse trecho, por esse ponto aqui. Vocês percebem o quê? Que ele tem um raio, ele descreve um raio da trajetória circular e ele vai descrevendo um ângulo. Vou chamar esse ângulo de θ, ok? Então, o que é essa velocidade angular? Essa velocidade angular vai depender exatamente desse ângulo. E nós vamos dar um nome de ômega para essa velocidade angular. Então, toda vez que eu falar em ômega, eu estou falando de velocidade angular no movimento circular uniforme. A velocidade angular é exatamente a rapidez com que esse móvel gira. A velocidade angular, ela não depende do raio da trajetória. Quanto maior a frequência no movimento circular, maior será a velocidade angular. A velocidade angular também é conhecida como frequência angular. E como que eu calculo essa velocidade angular? Vai ser 2 vezes π vezes a frequência. Lembrando que se frequência é o inverso do período, eu posso substituir f por 1 sobre t, porque frequência é o inverso do período. Então, eu passo a ter uma outra opção de fórmula. Ômega vai ser igual a 2π sobre t. Com o θ medido em radiano e tempo em segundo. Com isso, a unidade de velocidade angular ela vai ser sempre em radianos por segundo. Já a velocidade linear é aquela velocidade que depende do raio. E a velocidade linear vai ser o cálculo entre a velocidade angular multiplicada pelo raio. Se a velocidade angular é 2πf, a velocidade linear vai ser 2πfr, porque a velocidade é ômega vezes r, é a velocidade angular vezes o raio. Tudo bem, pessoal? Uma outra opção de fórmula vai ser essa última aí que nós estamos vendo. Velocidade linear é 2πr sobre t, que é o período do movimento circular. Vamos falar agora de acoplamentos. Vamos imaginar que eu tenho 2 discos presos pelo mesmo eixo. Por exemplo, eu tenho aqui um eixo e aqui eu tenho um disco que eu vou chamar de disco A e aqui eu tenho um disco que eu vou chamar de disco B. Esses 2 discos passam pelo seu centro, esse eixo, e eles estão presos nesse eixo, de forma que eles possam girar livremente. Se eles estão presos no mesmo eixo, a velocidade angular do disco A é igual à velocidade angular do disco B. Agora, se eu tenho polias compartilhando correias ou engrenagens, que é o caso que pode acontecer na bicicleta, eu tenho aqui, ó. E aqui eu tenho a correia, olha lá. Percebem? Aqui está o eixo. O que acontece? O eixo A não é o mesmo eixo em B. Então, aqui eu não posso falar que a velocidade angular em A é igual à velocidade angular em B. Mas eu posso falar que a velocidade linear em A é igual à velocidade linear em B. Tranquilo, pessoal? Então, se eu tenho 2, 3 ou N discos presos em um mesmo eixo, é o primeiro caso. Eu posso falar que a velocidade angular em A é igual à velocidade angular em B, que é igual à velocidade angular no quantos discos estiverem presos no mesmo eixo. Agora, se eu tenho um caso de polias ou engrenagens, né, presas por correias, né, eu posso falar que a velocidade linear em A é igual à velocidade linear em B. E o cálculo da aceleração centrípeta? No movimento circular uniforme, eu vou ter uma aceleração. Por que eu vou ter aceleração? Você pode me perguntar assim. Mas o módulo da velocidade não muda, porque o movimento é circular uniforme. Muito bem, o módulo não muda, porém tem alguma coisa na velocidade que muda e que vai provocar essa aceleração centrípeta. O que é que muda? A direção e o sentido. Percebam aqui, olha a direção e o sentido da velocidade aqui nesse ponto. Já olha a direção e o sentido da velocidade nesse ponto. O valor da velocidade, que é o módulo, não muda, porque é um movimento circular uniforme, ou seja, o giro aqui ele é constante, velocidade constante. Porém,
A direção e o sentido da velocidade mudam o tempo todo. Por isso aparece essa aceleração centrípeta e ela é perpendicular à velocidade, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. E para calcular essa aceleração centrípeta, eu vou utilizar essa fórmula. Velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E se, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, a força centrípeta nada mais é que a própria segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes quem é a aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido por R. Perceberam? Força centrípeta, massa vezes a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Tranquilo, pessoal?